A paz de Deus, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou muito bem, graças a Deus. E hoje vamos falar um pouco desse assunto que muitas pessoas têm me perguntado. Sol, mas e a questão do livre-arbítrio? Ai, meu esposo falou que ele não volta comigo porque ele tem o livre-arbítrio e o Senhor não vai influenciar ele nessa parte. Outros, minha mulher falou que porque ela tem o livre-arbítrio, ela tem o direito de não voltar comigo. Bom, não, eu tenho certeza. Muitas pessoas que buscam a restauração do casamento, elas se limitam a acreditar no que os cônjuges falam. Se fosse dessa forma, nós nem teríamos tantas restaurações de casamento, porque em todas as restaurações a pessoa não queria voltar, já tinha separado. Se voltou, é porque o Senhor trouxe. Não tem outro. O Senhor que trouxe, né? Agora, o meu cônjuge disse que não volta porque tem o livre-arbítrio. Será mesmo? Será que tem? Muitas vezes a pessoa fica apegada ao que o outro fala. Não te quero mais, não te amo mais, vou viver minha vida, vou pedir o divórcio. Não adianta você orar, não adianta você buscar, porque as pessoas que estão orando, muitas falam: olha, eu vou continuar orando e buscando pela restauração. Não fala nada não, fala para Deus. O outro já se foi, ele não precisa ficar sabendo o que você está fazendo da sua vida. Continue buscando ao Senhor no silêncio, sem duvidar, né? Porque quando a gente fala demais, o outro, ele vai nos atacar diretamente através das nossas palavras. E daí ele vai falar, tá orando agora, mas antes não orava, antes não queria, antes não sei o quê. Sempre vai ter algo para ele te atacar. Então, eu vejo muitas pessoas falando sobre o livre-arbítrio. Quando o cônjuge, ele usa essa questão para não querer a reconciliação. Na Bíblia está escrito sim que temos livre-arbítrio, até porque o Senhor nos fez seres pensantes, né? Nós somos responsáveis pelos nossos atos e nós também pagamos um preço pelos nossos atos. Se eu faço algo, pode ter certeza que eu vou prestar conta sobre isso que eu fiz, tanto coisas boas quanto as coisas ruins. Então, o livre-arbítrio, nós temos o livre-arbítrio, senão iríamos ser apenas marionetes nas mãos do Senhor. E não é dessa forma. Porém, na palavra do Senhor também está escrito: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso está em 2 Crônicas, capítulo 14. Ou seja, vocês sendo uma só carne, buscando a Deus, orando, essas orações vão alcançar o seu marido, vão alcançar a sua esposa. Não se preocupe, é Deus quem vai trazer, é Deus quem faz a justiça. Eu sempre lembro, quando se fala de livre-arbítrio, tem uma colega minha muito querida, que ela sempre foi da igreja, né, desde pequena, até porque os pais são assembleianos há muitos anos. E quando ela foi para a adolescência, né, ela ficou maior, ela saiu da igreja. Ela não queria. E os pais continuaram orando para ela voltar à igreja. Ela falava, não volto. Eu não volto porque eu tenho livre-arbítrio. Eu tenho o direito de escolher o que eu vou fazer da minha vida. E eu não quero ficar presa à igreja, eu não quero ficar presa nesse caminho, eu não vou voltar. E o pai e a mãe sempre orando. O que aconteceu? Ela casou, teve filhos e não ia para a igreja. Quando a filha dela começou a crescer, a filha dela começou a ir à igreja também. E começou a orar para o Senhor trazer a mãe para a igreja. E toda a família orando, os pais orando, a filha orando, e ela dizendo, não vou porque eu não me vejo mais dentro da igreja, não tem nada a ver comigo. O que aconteceu? O Senhor foi apertando os caminhos dela. Ela foi fazendo algo que desagradava a Deus, né? Ela traiu o marido dela, ela adulterou. Com o tempo, o marido descobriu, foi embora de casa. Nesse período que ele foi embora de casa, ela se derramou aos pés do Senhor, num sofrimento tremendo, porque ele estava chamando ela pelo amor há muito tempo, mas ela não enxergava, ela não queria voltar. E o que ele fez? Ele cercou os caminhos dela,
E não teve como ela fugir, porque nessa situação é óbvio que Deus não preparou o adultério para ela, claro que não. Isso foi a escolha dela, pelo livre-arbítrio. Ela escolheu trair, ela escolheu se afastar dos caminhos do Senhor. Até porque muitas vezes, quando você se afasta, você não tem temor. Tá tudo muito bem, tá tudo muito bom, o mundo é bom, aquilo que as pessoas te oferecem é bom. O inimigo tá ali só plantando coisas na sua mente para você desistir do caminho cristão e você vai na onda. Então, quando aconteceu isso, o Senhor falou: ó, estou aqui de braços abertos esperando você. O que ela fez? Ela não teve alternativa, porque o sofrimento foi tão grande, ela não esperava que isso fosse acontecer. Embora ela traísse o marido dela, ela jamais achou que fosse descoberta. Vocês acreditam num negócio desse? E daí o Senhor foi cercando os caminhos, o Senhor foi criando situações na vida dela que o livre-arbítrio deixou de ser livre-arbítrio. Ela não teve saída, ele foi encurralando, ela não tinha saída. Ou ela buscava Deus, ou ela se matava, porque muitas vezes ela pensou na morte. É forte? É forte. Mas a culpa foi tão grande, o sofrimento foi tão grande, porque assim, além de acontecer tudo isso, o marido saiu espalhando para todo mundo. Ó, sua filha, vou largar da sua filha porque ela me traiu, né? E a vergonha. E a cidade inteira sabendo o que tinha acontecido. Ela se sentiu tão mal, ela me contando, que ela falou: Sol, eu não tive outra alternativa, a não ser buscar o Senhor. E eu fui para ele tirar aquela dor. Eu não fui assim para, eu vou voltar. Não, eu fui para ficar um tempo ali até ele restaurar meu casamento. Olha só. Só que Deus conhece o íntimo do nosso coração. Ela falou: vou ficar um tempo para o Senhor restaurar meu casamento, meu esposo voltar. E depois eu não quero ficar na igreja. Não quero viver essa vida que eu vivia. Mas o Senhor já sabia o intuito dela. E ele foi deixando, e o tempo foi passando, e ela foi se convertendo cada vez mais. Nesse período, ela perdeu tudo que ela tinha, tudo que o mundo tinha oferecido a ela, até ir morar de favor na casa de uma amiga. Ela perdeu tudo, ela não quis voltar para casa da mãe dela, mas ela perdeu o carro, perdeu casa, perdeu tudo. Ela ficou sem nada, ela só ficou com a vergonha e o peso do adultério na vida dela. E ela, nesse período, ela realmente se converteu, porque ela não tinha saída, ela não tinha como. E ela falou: Sol, voltei para a igreja, na realidade, por um período. Mas, com o tempo, eu fui buscando o Senhor de tanto amor, com tanto coração, de verdade, que hoje eu já não me vejo longe. Olha só o que o Senhor fez na vida dela. E ela começou a congregar novamente, começou a participar, né, dos cultos na igreja, ela começou a jejuar, e quando ela jejuava, gente, eu vou falar, eu conheço várias pessoas, mas eu nunca vi uma pessoa jejuar como ela. Era assim, coisas assim que eu falava: meu Deus, como você aguenta? Ela firme nos caminhos do Senhor, firme, firme, firme. Então, o Senhor criou situações para que ela voltasse, no período que ela estava pior, naquele momento mais difícil, porque quando estava tudo bem, o Senhor estava ali olhando de longe, cuidando dela, não, mas deixa. Quando chegou a hora, o Senhor apertou ali, puxou a corda e ela teve que voltar. E nesse período, foi um período de muitas bênçãos, muitos milagres. Por quê? Porque era tudo no espiritual, sabe? Era assim, Deus falar, Deus confirmar e Deus fazer. Ela ficou no deserto muitos anos. Só que ela desistiu de buscar pela restauração. O marido até, depois de uns 2 anos, o marido dela procurou, chegaram a ficar juntos um tempo. Mas depois desse período, ele se afastou novamente, né? E daí ele teve filho com outra mulher, separou também. E ela está vivendo a vida dela sozinha, mas ela está com Deus. E quando ela voltou para a igreja, quando ela se reconciliou verdadeiramente, não falsamente como era no início, verdadeiramente com o Senhor deu tudo novamente para ela. Hoje ela tem um apartamento mobiliado lindo, coisa mais maravilhosa. O Senhor, assim, multiplicou o salário dela. O Senhor criou tantas possibilidades para ela, deu uma vida muito plena. Por quê? Porque com Deus a gente não perde, né? Eu acho que as pessoas ficam naquele pensamento de, vou ir para a igreja, não vou poder fazer mais nada. O que você quer fazer? Depende do que você quer fazer, né? Você quer ser uma crente de banco ou você quer ser realmente um filho e uma filha de Deus, uma serva que está ali buscando os caminhos do Senhor? Porque é isso que a gente tem que pensar, porque a nossa vida cristã, ela não termina após uma restauração do casamento. A nossa vida cristã,
ela continua, né? Ela continua. Então, quando seu marido ou a sua esposa falar, olha, não vou voltar por conta do livre-arbítrio, não, ele tem todo o direito, deixa ele lá. Até o Senhor criar situações que ele não vai ter saída e vai ter que voltar. Vai ter que voltar. Eu sempre me lembro do marido da Mussane, né? Da Nina, que tem o testemunho dela aqui. Ele voltou chorando. Não te amo, não te quero. Meu desejo é ficar com a outra, mas foi o Senhor que mandou. Nisso ele já tinha perdido tudo. Além da família, tinha perdido tudo. Até a dignidade. Ele teve que voltar. Chorando, chorando. Mas voltou. E hoje ama ela. Foi a melhor coisa que ele fez. Então, quando o seu marido te disser, não volto porque tenho o livre-arbítrio, deixa ele viver a vida dele. Fala, vai com Deus. Vai com Deus. O Senhor está cuidando de ti. Não precisa falar na cara, né? No pensamento, porque senão parece que a gente está agredindo. Quando a gente fala de Deus no momento que você está no deserto, que você está buscando a restauração do casamento, parece que é uma provocação. Por incrível que pareça. Não, Deus cuida de você. Parece que a gente quer ser mais santa do que eles, parece que a gente quer ser mais cristão do que o outro. E não é verdade, né? A gente está falando de coração. Então, quando o seu marido, a sua esposa dizer, não volto, tem o livre-arbítrio, vai com Deus, né? Até o filho pródigo teve o livre-arbítrio. Foi, não foi? Ele foi, quando ele não tinha mais nada, ele teve alguma saída? Não teve, porque o Senhor fechou o cerco. Ah, mas vai voltar. Voltou porque não tem nada. Ai, voltou porque a outra não quis. Voltou porque... Gente, não importa como volta, importa que Deus trouxe. Você estava orando por isso? Eu vejo muitos comentários assim, ai, mas depois que a outra não quiser, eu também não quero. Ué, mas você vai esperar o quê? Você está buscando, você está orando pela restauração do teu casamento e você quer escolher da forma que o Senhor vai trazer? O Senhor traz da forma que Ele quer. E o Senhor vai completando a obra. Muitos comentários também das pessoas falando só, meu marido voltou, mas não está 100%. Não vai estar 100% agora. Mas vai orando e vai melhorando. Cada vez melhora 10, 5, 15, 20, até chegar ao 100%. Que nunca será o 100%, né? Porque o casal sempre vai ter ali uma divergência ou outra. Mas nós não temos que apontar o defeito do outro. Nós temos que orar para o Senhor converter o outro, para que o outro tenha um encontro verdadeiro com Deus. É isso que a gente tem que fazer, porque a gente buscou a nossa restauração pessoal e a gente busca até hoje. Então, se eu busco a minha restauração e eu quero ser uma pessoa melhor diante de Deus, eu quero que meu esposo também seja uma pessoa melhor. Eu quero que meu esposo tenha um encontro com o Senhor. E é isso que eu vou orar. Então, não se preocupe com o tempo, deixa, pode ir, né? Vai viver ali os deleites que você quer viver, que o mundo te oferece, mas vai chegar o momento que o Senhor vai puxar. E Deus, o nosso Criador, Ele é perfeito. Ele não falha jamais. E ninguém perde por esperar em Deus, muito pelo contrário. Todos que se submeteram às vontades do Pai tiveram êxito. Basta vocês olharem para os grandes nomes da Bíblia. Abraão, Sara, Davi, Esther e tantos outros que buscaram a face do Senhor através de jejum, de oração mesmo. Tiveram muitas conquistas. Tudo que eles almejaram fazer, eles buscaram a face de Deus em oração. Vocês estão olhando que estão perdendo o cônjuge. Ah, eu estou perdendo, Senhor. Ah, não vem mais. Ah, eu não posso falar. Ah, eu tenho que falar direito. Ah, eu não posso falar assim. Ah, eu não posso falar assado. Ah, eu tenho que emprestar isso. Ah, eu tenho que emprestar dinheiro, senão ele vai olhar mais na minha cara. Ah, eu preciso emprestar o carro, senão ele vai querer mais ficar comigo. Ah, eu tenho que deixar ele muito bem. Gente, aprendam a fazer falta. Né? Na falta é que a gente tem saudade. O nosso cérebro, quando ele se acostuma com aquilo que está fácil, ele não dá valor. Agora sai de cena. Deixa Deus trabalhar para você ver como as coisas mudam. O seu marido, a sua esposa, ele não está em condições de ser referência em nada, nem de decidir nada. Está opressa, infelizmente, na mão do inimigo. E a parte mais forte e sábio da situação que é você, tem que orar sim pela libertação. Mas eu estou cansada de orar. Não se canse. A sua oração vai ser pro resto da vida. Se você está cansada agora, imagine depois.
Você vai orar direto, porque a nossa oração é o nosso canal de comunicação com Deus. É ali que a gente tem que buscar o Senhor, realmente a face dele em oração, em comunicação, dizendo o que está acontecendo, falando, pedindo, suplicando. Então, a gente tem que fazer o quê? Orar e buscar o Senhor. O que o outro fala não se escreve. Ele fala uma coisa hoje, amanhã ele vai estar falando outra coisa. Ou ele falou no passado e vai estar mudando. Só, mas eu vejo ele muito bem. Você vê o que seus olhos querem ver. Você vê o que o inimigo quer que você veja. A fundo, lá na situação, você não sabe o que está acontecendo. Mas eu vejo foto viajando. Eu vejo isso. Você vê o que a rede social te mostra, o que as pessoas te falam, mas você não conhece o coração dele. Até porque coração é terra onde ninguém caminha. E o único conhecimento de um coração contrito é o Senhor que sabe. É por isso que a gente tem que buscar o Senhor. Eu vejo muitas pessoas apreensivas do que o outro está fazendo, o que o outro vai fazer, não importa. Importa o que o Senhor fará. Então eu não conheço nenhuma pessoa que disse, eu tenho livre-arbítrio, eu vou viver minha vida. Então vai, pode ir. Meu esposo falava isso. Deus me deu livre-arbítrio, nós somos livres, todos somos livres. Lógico, ninguém está preso aqui, né, numa cerca impedido de fazer alguma coisa. Só que nós também pagamos pelo que fazemos, né? Tudo tem o pagamento. Se eu trabalhei, eu vou receber ali no mês. Se eu fiz algo errado, eu também vou receber o que eu plantei. E se eu fiz algo bom, eu também vou receber o pagamento do que eu fiz de bom. E no livre-arbítrio você pode deixar, vai tranquilo. Enquanto isso você fica orando e peça para o Senhor, Senhor, cerque os caminhos. Senhor, faça ele se arrepender, porque o arrependimento vem quando a pessoa já não vê mais solução. A vida chegou num ponto que a pessoa não tem mais saída. E é assim que o Senhor puxa a corda e traz de volta. Se fosse verdade a questão do livre-arbítrio, que o Senhor nunca fará nada, então nós não teríamos tantos testemunhos, né? Jonas, né? Eu sempre falo do Jonas. Jonas estava ali, né? Não quis saber, não vou a Nínive pregar o que o Senhor me mandou. Vou para outro caminho. Foi engolido na baleia, ali ficou. O Senhor atrapalhou ele? Não, o Senhor criou situações para que ele se arrependesse e teve que fazer a vontade do Senhor. A vontade do Senhor sempre prevalece. Então, busque aquele que pode fazer algo por você. Para de ficar se rastejando por quem não tem nada a te oferecer no momento. Porque depois, quando o Senhor converter, quando o Senhor trazer a transformação, a mudança, tanto de caráter de pessoa e tudo, só nunca vi isso. Acontece. Já vi pessoas que, assim, as transformações foram lindas, mas tudo veio da parte do Senhor. E o Senhor fez, né? Imagina aquela mãe que ora anos pelo filho e o filho tá lá, largado. E daí o que acontece? Quando ele se converte, ele fala, minha mãe nunca desistiu de mim, minha mãe nunca desistiu de orar. Sempre teve alguém orando, continue. Porque o Senhor justifica os seus. O Senhor é justiça. É justiça. Pode ter certeza que o Senhor vai te justificar. Não se preocupe com o que o outro fala. Se preocupe com o que Deus fala sobre você. Amém? Que Deus abençoe todos vocês e tenham todos uma linda e uma ótima... Não um ótimo fim de semana, né? Nós estamos no fim de semana. Amém?